E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Às exatas 1h06 da manhã de um sábado, eu irei tentar gravar. Como vocês já sabem, eu gravo de noite, eu tento gravar. Não é que eu gravo de noite, eu tento gravar onde tem menos barulho possível. A culpa não é minha, que o momento mais silencioso do dia não é no dia, é na noite. Então, vou aproveitar que eu não tô com tanto sono assim para gravar esse vídeo e dar continuidade à nossa leitura, não é? Continuando nossa leitura do livro O Príncipe, vamos para o capítulo 10. No capítulo 10, eles que se chama de que modo se devem medir as forças de todos os principados. Ele vai padronizar a força dos estados, dos governos dos príncipes, não é? Bom, a examinar as qualidades desses estados, que já foi mencionado anteriormente, convém fazer uma outra consideração, isso é, se um príncipe tem estado tão grande e forte que possa, precisando, manter-se por si mesmo, ou seja, um príncipe que tem um estado forte que consiga se manter sem a ajuda dos outros, ou se tem necessidade da defesa de outrem, se tem que contratar alguém para protegê-los. Para esclarecer melhor essa parte, digo julgar como podem manter-se por si mesmos aqueles que podem, por abundância de homens e de dinheiro, organizar um exército à altura do perigo e enfrentar e fazer face a uma batalha contra quem vem assaltá-lo. Então, ele está se referindo àqueles estados fortes e grandes que têm poder bélico e de homens para defendê-lo. Assim como julgo necessitados da defesa de outrem, ou seja, aqueles que não são tão poderosos e precisam da defesa de outros, os que não podem defrontar o inimigo em campo aberto, mas são obrigados a refugiar-se atrás dos muros da cidade, guarnecendo-os. Então é aquele estado que não tem um poder bélico, não tem um poder forte, então ele se esconde e contrata outros para ir para a batalha no lugar deles. Bom, quem tiver a sociedade bem fortificada acerca dos outros assuntos, se tenha conduzido para com os súditos como anteriormente foi dito e posteriormente se esclarecerá, será sempre assaltado com grande temor. Então os inimigos irão tentar atacar esse estado com mais... Eles... Vai ser mais difícil atacar esse estado por ser um estado mais bem guardado e mais fortificado. Porque os homens são sempre inimigos dos empreendimentos onde vejam dificuldades e não pode encontrar facilidade para atacar quem tem a sociedade forte e não seja odiado pelo povo. É o que eu já falei anteriormente, né? Para você invadir um estado, se o povo não estiver do seu lado, vai ser mais difícil você conquistar esse estado. Principalmente se for um estado forte, com poderio de se defender. As cidades da Alemanha gozam de grande liberdade, têm pouco território e obedecem ao imperador quando assim querem. E dá o exemplo da Alemanha como um bom estado, como um estado forte, né? Conservam sempre nos armazéns públicos o necessário para beber, comer e se manter aquecidos por um ano. É o básico, né? Você quer comer, beber, ter um teto sobre sua cabeça e um trabalho. É isso que um bom estado fornece para o seu povo, de acordo com o livro, né? Além disso, para manter a plebe alimentada sem prejuízo do povo, tem sempre em comum por um ano meios para lhe dar trabalho naquelas atividades que sejam o nervo e a vida daquelas cidades e das indústrias das quais a plebe se alimente. Então, um estado bom, um estado que tem o apoio do povo, normalmente vai ser um estado que provê comida, segurança, moradia e um trabalho, porque um povo, isso é o mínimo para um povo prosperar, para um povo viver. Resumindo, se você der comida, trabalho, um teto para o povo vai ficar do seu lado, você sendo o Estado.
Um príncipe que tenha uma cidade forte e não se faça odiar, ou seja, um príncipe que não dê motivos para o povo odiar ele, não pode ser atacado e, existindo alguém que o assalte, retirar-se-ia com vergonha. Ou seja, um príncipe que tem esse estado, esse principado forte, quando é atacado, o agressor ou atacante vai ser mais temeroso em atacar, vai atacar com mais cuidado e mais prudência, por ser um estado mais forte, um estado mais perigoso, um estado que consegue se defender. A quem replicasse, ou seja, a quem der o argumento de que, tendo as suas propriedades fora da cidade e vendo-as arder, o povo não terá paciência e o longo assédio e a piedade de si mesmo o farão esquecer o príncipe. Ou seja, se alguém argumentar não, mas se o povo perder sua casa e seus bens, suas posses, perder tudo, eles irão se revoltar e vão ficar contra o príncipe. Aí Maquiavel responde esse argumento dizendo que um príncipe poderoso e afoito sempre superará aquelas dificuldades, ora dando aos súditos esperança de que o mal não será longo, ou seja, embora esteja em momentos de dificuldade, um bom príncipe vai erguer a moral do povo, vai dar esperanças para o povo, que é isso que um líder faz. Depois de alguns dias, quando os ânimos estão mais frios, ou seja, quando toda a tempestade já passou e a calmaria está vindo, quando os ânimos já estão mais frios, os danos já foram causados, os males já foram sofridos e não há mais remédio. Então o pior já passou, não tem o que fazer a respeito. Então os súditos vêm se unir ainda mais ao semipríncipe, parecendo-lhes que este lhes deva obrigação. Então eles se unem ao príncipe dizendo: olha, você me deve uma, hein? Eu perdi minha casa, perdi tudo e você me deve, a culpa é sua. Você tem uma dívida comigo. Uma vez que suas casas foram incendiadas e suas propriedades arruinadas para a defesa do mesmo. Então, para o bem do Estado, aquelas casas, a propriedade desse povo foi sacrificada em prol ao Estado maior. Então, eles se unem ao príncipe para ter aquilo de volta, porque já que eles ajudaram o governo do príncipe, então eles esperam que o príncipe os ajude de volta, certo? E a natureza dos homens é aquela de obrigar-se tanto pelos benefícios que são feitos, ou seja, o ser humano vai para onde ele vai ganhar mais, onde tiver mais benefícios, a pessoa vai atrás, como por aqueles que se recebem, em se, donde, em se considerando tudo bem, não será difícil a um príncipe prudente conservar firmes, antes e depois do cerco, os ânimos de seus cidadãos, desde que não faltem víveres nem meios de defesa. Então é aquilo, depois que o pior já passou, o povo vai ficar do lado do príncipe, se o príncipe erguer a moral e dar as esperanças de que tudo vai dar certo, apesar de tudo que passou. E o capítulo 10 foi basicamente isso. Então vamos continuar seguindo para o capítulo 11, que ele vai falar dos principados eclesiásticos. E é extremamente curto esse capítulo. Vocês querem ver? A parte técnica que importa é menos de uma página, é metade de uma página. Agora abordaremos os principados eclesiásticos, nos quais todas as dificuldades existem antes que se os possuam. Então, antes de você possuir aquele estado, já existem dificuldades para você conquistá-lo. Eis que são adquiridos ou pela virtude ou pela fortuna, já falamos anteriormente, né, o que são fortuna e virtude, e sem uma e outra se conservam. Então, é um principado eclesiástico, é um principado que não necessita da fortuna e nem da virtude que ele vai continuar existindo.
porque são sustentados pelas ordens já muito estabelecidas na religião. Então é um Estado baseado na religião. Não importa o príncipe, não importa o governante, quem governa e domina aquele Estado é a igreja. É por isso que é muito mais difícil você assaltar esse lugar. Estas tornam-se tão fortes de tal natureza que mantêm os seus príncipes sempre no poder, seja qual for o modo por que procedam e vivam. Então é um estado já pré-estabelecido que não importa o príncipe que esteja lá, ele vai continuar lá, de um jeito ou de outro. Só estes possuem estados e não os defendem, súditos e não os governam. Os estados, por serem indefesos, não lhes são tomados. Os súditos, por não serem governados, não se preocupam, nem pensam e nem podem separar-se deles. Então é um povo que está lá e é isso. Eles não precisam obedecer, eles só estão lá. Somente esses principados são seguros e felizes. É, porque é dirigido pela igreja, então não tem tantas obrigações assim, faz sentido até. Aí o Maquiavel fala, mas sendo eles dirigidos por razão superior, que no caso é a igreja, a religião, a qual a mente humana não atinge, deixarei de falar a seu respeito, mesmo porque, sendo engrandecidos e mantidos por Deus, seria obra de homem presunçoso e temerário dissertar a seu respeito. Então ele basicamente fala, bom, é um principado, é um estado governado pela igreja e eu não me sinto no poder de dissertar sobre um poder de um reles mortal que é discutir sobre o poder de Deus e da igreja. Quem eu sou? Quem sou eu para fazer tal comparação? É isso que o Maquiavel quer dizer. E é isso. Basicamente, esse capítulo ele só explica o que é um principado eclesiástico e dá alguns exemplozinhos. Que exemplos que ele dá aqui? Dá o exemplo da França e da Itália. Tá, mas acredito que vocês não querem saber disso, né? Até porque eu também não quero. Mas, já que o capítulo anterior foi bem curto, para compensar, esse próximo capítulo, o capítulo 12, vai ser um pouquinho longo, eu vou ter que dissertar a respeito. O capítulo é de quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários. Vamos entrar nisso agora. Resta-me agora falar de forma genérica dos meios ofensivos e defensivos que em cada um dos citados principados possam ocorrer. Então ele vai explicar sobre o poder de exército, o poder bélico de armas de cada estado e como eles podem se manter e como eles podem ser. Dissemos como é necessário a um príncipe ter bons fundamentos, do contrário, necessariamente cairá em ruína. Os principais fundamentos que o Estado tem, tanto os novos como os velhos ou os mistos, são as boas leis e as boas armas. Então, um bom Estado tem que ter boas leis e boas armas. Resumindo, e como não pode haver boas leis onde não existam boas armas e onde existam boas armas convém que haja boas leis, então você não pode ter uma coisa ou outra, você tem que ter as duas coisas para que tudo dê certo. Deixarei de falar das leis e me reportarei apenas às armas, porque se você tiver boas armas, então teoricamente você tem boas leis, então ele só vai falar das armas. As armas com as quais um príncipe defende seu estado ou são suas próprias, um exército próprio do estado, ou são mercenárias ou auxiliares ou mistas. As mercenárias e as auxiliares são inúteis e perigosas, e se alguém tem o seu estado apoiado nas tropas mercenárias, jamais estará firme e seguro, porque elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, infiéis, galhardas entre os amigos,
vis entre os inimigos. Ou seja, você tem uma. Você contrata a sua defesa, contrata os seus homens, contrata a mão de obra. Não são os seus homens, são homens contratados. E como são contratados, eles estão lá pelo dinheiro. Então eles irão para onde pagar mais. Eles farão o que for melhor para eles, não para você, príncipe. Não tem temor a Deus e não tem fé nos homens. E tanto se adia a ruína quanto se transfere o assalto. Ou seja, então ele só vai adiantar o inevitável, que é a ruína do Estado, ou vai transferir o ataque. Se o ataque não vier de fora, o ataque virá da própria milícia, dos próprios mercenários de dentro do Estado. Na paz é expoliado por elas. Então, se o Estado está tudo em paz e tem mercenários contratados, esses mercenários irão aproveitar da paz para expoliar, isso é, para atacar e saquear o Estado. Isso na paz. E na guerra, pelos inimigos. Então, se você contrata mercenários, você na paz você perde pros mercenários e na guerra você perde para os inimigos. É perder duas vezes. A razão disso é que elas não têm outro amor nem outra razão que as mantenha em campo a não ser um pouco de soldo, no caso salário. Então, foi o que eu falei. A motivação das tropas de milícia, de mercenários, é apenas financeiro, é apenas pelo dinheiro, não é pelo Estado. Se o Estado parar de remunerá-las, eles vão para quem pagar mais. E foda-se você príncipe, foda-se você Estado. Eu vou para onde me pagarem mais. O qual não é suficiente para fazer com que queiram morrer por ti. É claro, né? Se você contrata alguém, essa pessoa muito dificilmente vai querer morrer por você. É um preço muito caro se pagar para ela. Querem muito ser teus soldados enquanto não estás em guerra. É o que eu falei, né? Na paz, todo mundo quer ser soldado, né? Mas quando está em guerra, querem fugir ou ir embora. É aquela, né? Se tá tudo bem, então eu sou soldado, eu te ajudo na guerra se tá em paz. Mas na guerra, aí eu tô fora, aí eu quero paz. E aqui ele dá um exemplo bem rápido que para convencer de tais coisas não preciso me esforçar muito, pois que a atual a ruína da Itália no contexto do livro de 1500 não foi causada por outro fator senão de ter, por espaço de muitos anos, repousado sobre as armas mercenárias. Então, o que o Maquiavel quer dizer é que, na época que esse livro foi escrito, eu não sei, eu não tenho certeza, mas o que dá a entender é isso, que a Itália foi arruinada por ter ficado muito tempo com armas mercenárias, armas contratadas e não ter um exército próprio. Foi isso que eu entendi dessa parte. Quero demonstrar melhor a infeliz qualidade dessas tropas. Os capitães mercenários ou são homens excelentes ou não. Se forem, no caso, se forem excelentes, não pode desconfiar, porque sempre aspirarão à própria grandeza, abatendo a ti, que és o seu patrão. Então, se o mercenário for muito bom, ele vai pensar no interesse próprio, no interesse do príncipe, então será uma ameaça para o príncipe. Ou oprimindo os outros contra a tua vontade. Porém, se não forem grandes chefes, certamente te levarão à ruína. É só problema, cara. Se você contrata uma milícia, uns mercenários, eles são muito bons, a chance deles te foderem é melhor. A chance deles te atacarem é maior. Mas se esses mercenários forem ruins, eles não irão te ajudar e você acabará indo à ruína por causa disso. Você vai perder de qualquer jeito. E se for respondido que qualquer um que detenha as forças nas mãos fará isso, mercenário ou não, ou seja, se alguém argumentar de que, mas o príncipe vai estar
em perigo quem quer que esteja com poder nas mãos. Aí o Maquiavel responderei dizendo como as armas devem ser usadas por um príncipe ou por uma república. O príncipe deve ir pessoalmente com as tropas e exercer as atribuições do capitão. Então, o príncipe, do mesmo modo que depois que ele conquista um território, um estado, ele tem que habitá-lo. Na guerra, o príncipe tem que ir para a guerra como capitão, para guiar as tropas, para ser um líder. A república deve mandar seus cidadãos, e quando enviar um que não se revele valente, deve mandar seus cidadãos, e quando enviar um cidadão que não se revele valente, um cara fraco, deve substituí-lo. E quando enviar um que e quando enviar um que seja muito animoso, muito porra louca, ele deve detê-lo com as leis para que não avance além do limite. Então tem que estar sempre na rédea, assim, tem que estar sempre no controle da situação. Por experiência se vêem príncipes sós e repúblicas armadas fazerem grandes progressos. Príncipes solitários, né? Um príncipe que governa tudo e uma república, um estado armado forte, de forma bélica. Enquanto se vêem tropas mercenárias não causarem mais do que danos. Então, se você tem um estado forte, uma tropa mercenária vai ser só um probleminha que você vai resolver em uma tarde, né? Ainda uma república armada de tropas próprias se submete ao domínio de um seu cidadão com muito maior dificuldade do que aquela que esteja protegida por tropas mercenárias ou auxiliares. Então, uma república armada de tropas próprias consegue se defender de motins de forma muito mais fácil do que uma república que tem como armas mercenários. Não dá para confiar em mercenários, né? Principalmente em um problema interno. Bom, e agora ele vai dando exemplos da Roma e de Esparta, né? De que foram por muitos séculos armadas e livres. Os suíços são armadíssimos e extremamente livres. Das armas mercenárias antigas, podemos citar como exemplo os cartagineses, que quase foram oprimidos por seus soldados mercenários ao fim da Primeira Guerra com os romanos. Enfim, vai dando exemplos de países reais que tiveram problemas reais para ilustrar o ponto onde ele quer chegar. E o ponto que ele quer chegar, de forma bem resumida, é: não se contrate mercenários, tenha um exército seu. Um exército que seja não só seu exército, mas o seu povo. Porque, como já falamos anteriormente, um Estado precisa do povo. E nada melhor do que ter guerreiros vindos do seu próprio povo. Eles serão muito mais confiáveis. Isso tudo eu falei para resumir esse capítulo, porque o resto dele é só exemplificações de forma real, de países reais. E é isso, pessoal. Foi o capítulo 10, capítulo 11 e 12. Eu faço 3 capítulos por vídeo, acho que isso é uma boa quantidade. E é bom. E é isso, tá bom, né? 24 minutos de vídeo. É isso então. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram. E boa noite. São exatamente 1h30 da manhã de um sábado. Eu vou terminar essa gravação e vou dormir, porque eu também mereço. Valeu, abraço.